Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 1, o versículo 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Estamos no chamado ano de inauguração do ministério de Jesus. Este é o primeiro ano. Estamos em Betânia, da além do Jordão. O relato do convite para os primeiros discípulos está em João, capítulo 1, do versículo 35 a 51. Até então, Jesus fora batizado nas águas. João dera testemunho ser Jesus, o Cordeiro de Deus. O Espírito Santo, descendo em forma como de pomba, fora um sinal para João. Dentre o povo que ali estava, destaca-se André, juntamente com outro discípulo. Ouviam tudo com vívido interesse. Por certo, naquela noite procuravam compreender a relação entre o Cordeiro de Deus e o Messias. No dia seguinte, ouvindo novamente João anunciar ser Jesus, o Cordeiro de Deus, decidiram por segui-lo. Esse é o papel de um homem de Deus: nos levar a ter um relacionamento com o próprio Deus, nunca se interpor no caminho. João cumpria o seu ministério, o de preparar as pessoas para buscar a Jesus. Naquele dia, André e o outro discípulo foram até a morada de Jesus e ficaram com ele por um bom tempo. Retirando-se André, foi em busca de Pedro, dizendo-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Está em João, capítulo 1, o versículo 41. O que orientou André a buscar pelo Messias? Muitas profecias do Antigo Testamento sinalizavam a vinda do Messias. As principais delas se encontram no livro de Isaías. Isaías, capítulo 7, o versículo 14, faz menção da virgem que conceberá e dará à luz a um filho que se chamaria Emanuel. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz do nascimento do menino que teria o governo sobre os seus ombros. João Batista sabia que essas profecias se aplicavam a Jesus e pode ter feito referência a elas quando declarou ser Jesus o Cordeiro de Deus. A ênfase dada por João de ser Jesus o Cordeiro de Deus pode estar assentada em Isaías capítulo 53, o versículo 3 a 7. Os discípulos deviam conhecer esta profecia de memória. Em Isaías 53, versículo 7 diz: Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Por certo, os discípulos não conseguiam compreender como o cordeiro se relacionava com o Messias, mas conheciam o suficiente para testemunhar de sua fé embrionária. Pedro foi até Jesus e ouviu uma profecia acerca de si mesmo. Jesus dissera: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está em João capítulo 1, verso 42. Aqui um jogo de palavra compreendido na língua original. Simão seria transformado em sua natureza, pois Cefas em aramaico significa rocha. Por certo, Pedro deve ter se perguntado por que lhe haveria de mudar o nome. Devemos nos lembrar que Pedro estava sendo apresentado ao Messias, o Redentor de Israel. No dia seguinte, Jesus encontra-se com Filipe, convidando-o a segui-lo, e esse traz Natanael. Em um primeiro instante, Natanael parece não crer que de Nazaré pudesse vir algo bom. Está em João capítulo 1, o versículo 46. Contudo, ao ouvir da parte de Jesus: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, está em João capítulo 1, verso 47, Natanael ficou vividamente surpreso. Querendo saber como o Senhor o conhecia, Jesus faz referência ao instante em que ele estivera debaixo da figueira. Por que esse fato se evidencia e impressiona Natanael? Por certo, Natanael trazia à mente o testemunho de João Batista e em algum momento crera no Messias, razão de Jesus atestar sua fé.
Natanael estava justificado por crer no Cordeiro de Deus e por reconhecer ser este o próprio Deus. Ouça a exclamação de Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está em João capítulo 1, o versículo 49. A esse testemunho dado por Natanael, Jesus acrescenta que maior glória ele haveria de ver. A fé de Natanael alegrou o coração do Senhor, razão do Senhor fazer a ele promessas ainda maiores. Nós vemos então Jesus, além do Jordão, na região de Betânia, convidando discípulos para vir segui-los. E eles estão se aproximando do Senhor, tendo notáveis revelações acerca de quem Jesus é. Veja que no caso de Natanael, ao declarar: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, essas declarações, elas só podem ter vindo da convicção produzida pelo Espírito Santo em seu interior. De forma que esses homens se aproximam do Senhor através de uma visão que procede das Escrituras, conhecendo quem Jesus é, como o Messias, como o Redentor, como o Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como Rei de Israel. O Senhor, então, declara aos seus discípulos, como foi o caso aqui de Natanael, que coisas maiores ele haveria de ver. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.